A gente precisa prestar muita atenção na nossa alimentação. A nossa alimentação ela precisa ser o mais natural possível. Por quê? Porque o glúten de hoje, na verdade o glúten não, o trigo de hoje, não tem nada a ver com o trigo que a gente tinha lá no início da agricultura. Não tem nem como comparar um trigo com o outro. Nos últimos 40 anos, a gente teve muito mais alteração genética dentro desse trigo. E essa alteração genética, para eles serem resistentes à praga, para que eles tenham uma altura menor e mais produção por hectare, né? A partir dessas alterações genéticas que vêm sendo feitas ao longo desses últimos 40 anos, a gente tem um problema de aumento no teor de glúten no trigo, de 20 vezes. 20 vezes mais glúten a gente tem no trigo de hoje do que a gente tinha no trigo de 40 anos atrás, que não é tanto tempo assim, né? 40 anos não faz tanto tempo assim. A gente tem 20 vezes mais. E não é só isso. O trigo é vilão porque o consumo de trigo pelos brasileiros dobrou nos últimos anos. Passaram de 30 quilos para 60 quilos por pessoa por ano. Isso é muito trigo. Então, a gente tem esses dois motivos principais, né? A gente tem o aumento do teor de glúten no trigo e a gente tem o aumento do consumo de trigo pelo brasileiro nesses últimos anos. Então, a gente tem esses dois agravantes que fazem com que as pessoas desenvolvam mais alergias, sensibilidades, doença celíaca não, mas sensibilidade e alergia sim. Por quê? Porque o trigo é um alérgeno, é um alimento alergênico. Então, é muito fácil desenvolver uma alergia ao trigo. A doença celíaca não. Por quê? Porque a doença celíaca tem fator genético. Então, se você não tiver o gene da doença celíaca, você não desenvolve ela, tá? Por isso que a doença celíaca ela é mais rara. Então, a porcentagem é de 1 a 2% ali da população mundial. No Brasil, a gente tem uns 2 milhões de pessoas só com doença celíaca. E o problema maior é que a maioria dessas pessoas não estão diagnosticadas. A maioria não está diagnosticada. Então, tem muita gente que nem sabe que tem. Por quê? Porque nós temos principalmente, são 3 tipos, né? 2 tipos principais ali de doença celíaca que a gente consegue identificar. A assintomática, ou seja, a pessoa não tem sintoma nenhum, ela come pão, não sente nada, só que ela tem doença celíaca, ou seja, o seu intestino, o seu organismo está sendo agredido. E nós temos as pessoas que têm doença celíaca, mas são sintomáticas, que é o meu caso. Eu tenho sintomas. Então, para quem tem sintoma, é muito mais fácil você saber quando se contaminou, por exemplo, o que você sente. Mas quem é assintomático não sabe. Inclusive, eu conheci uma pessoa na fila, né, de uma gastro que eu me consulto, e ela falou, eu não tenho sintoma nenhum, então eu como e não tem problema. O problema não é o que está por fora, é o que está por dentro. Mesmo que você não tenha sintoma, você pode ter doença celíaca. Porque pode estar agredindo o seu organismo e você tem outros tipos de sinais que você não correlaciona. Queda de cabelo, irritabilidade, né? Então é extremamente importante você entender que a doença celíaca é mais rara do que a sensibilidade ao glúten, do que a alergia ao trigo, sim. Mas, se você não tem sintoma, não significa que você não tenha doença celíaca. Porque ela pode não ser sintomática, ela pode estar ali silenciosa e você não faz nem ideia que está passando mal. Tem essas outras, né, outros tipos de condições, de doenças que estão relacionadas ao glúten, além da doença celíaca. Tem alergia ao trigo, tem ataxia do glúten, tem síndrome do intestino irritável, tem dermatite herpetiforme, sensibilidade ao glúten não celíaca, né? Então, tem todos esses tipos de outras doenças que estão relacionadas diretamente ao consumo de trigo, ao consumo de glúten. Tá bom, gente? Eu tenho síndrome do intestino irritável também. Desenvolvi e descobri isso no ano passado. E outra coisa, eu trouxe uns dados aqui, tá? Tudo isso, gente, estão nos links que eu coloquei abaixo da live. Tá bom? Tá tudo ali, é tudo embasado. Eu não tô falando nada do meu cotovelo aqui não, tá? Eu peguei tudo de artigo para vocês terem informação de qualidade e verdadeira aqui, tá bom? Um dado importante, segundo o CDC, que é um órgão lá dos Estados Unidos, entre 1997
1997 e 2013, a incidência de alergias cresceu 50%. Outro dado importante, a OMS diz que até 2025, ou seja, ano que vem, o aumento será de 400 milhões de casos de alergias. Gente, é muita gente com alergia. E por que que isso está acontecendo? Por que que está tendo tanta pessoas alérgicas? Principalmente por esses dois fatores do glúten que eu falei. Principalmente porque nós temos muito mais glúten no trigo e porque o consumo do glúten do trigo está muito maior do que era antigamente. Então, isso desencadeia processos alergênicos, né? Por isso, esse aumento de diagnóstico. Isso é ótimo. Isso é bom que venha, né? A gente precisa de mais diagnóstico para poder salvar as pessoas. Porque a alergia mata. Pode, né? A alergia pode matar, gente. Se fechar aqui, ó, se fechar a glote, você morre sufocado. Então, tem muita gente que não leva a sério, né? O meu pode matar? Sim, por causa de coisas que podem acontecer, outras doenças, né? Como câncer de intestino, pelo consumo contínuo do glúten. É uma das coisas que pode acontecer. Mas a alergia é ali na hora. Comeu glúten, fechou a garganta, se não tem um hospital perto, é um risco muito alto. E tem muita gente que negligencia isso, que não se importa. É um risco para a saúde, pode matar sim. A doença celíaca pode matar também. É questão de saúde pública isso. A gente precisa conscientizar quem tem essas restrições ao glúten de que não é o fato de você ter piriri quando você come, não. O fato é que ele pode te matar se você tiver alergia, e se você tiver doença celíaca, esse consumo, esse contato contínuo com o glúten pode desencadear centenas de outras doenças. Isso é muito, muito grave, muito, muito importante. Então, a gente precisa ter essa consciência e, né, passar essa consciência para as outras pessoas também.